Oi, pessoal do clube, tudo bem? Você sabe como ler a Bíblia? Como construir um bom hábito de leitura bíblica? Por onde começar a ler a Bíblia? Esses são alguns questionamentos que todos nós cristãos já tivemos em algum momento das nossas vidas. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre a disciplina espiritual da leitura bíblica. Então, vamos lá? Bom, mas antes de começar, se essa é uma primeira vez sua aqui no canal, eu quero te dizer, seja muito bem-vindo. Este é um canal com conteúdo cristão para edificar e abençoar a sua vida. Nós temos conteúdos semanais para estar trazendo para você, estimulando você a buscar mais intimidade com o Senhor em todos os momentos do seu dia e da sua vida. Então, se você é um cristão, se esse é o seu objetivo, então sinta-se muito bem-vindo aqui entre nós. Então, vamos lá. Como a gente nesse vídeo vai estar falando como disciplinar-nos para ler a Bíblia com constância, como uma rotina, como um hábito, como uma disciplina espiritual. Esse vídeo faz parte da série Disciplinas Espirituais da Vida Cristã, que nós estamos fazendo aqui no canal Clube do Aconchego de Deus. Nós já temos 2 episódios, o primeiro deles é sobre a oração, a disciplina espiritual da oração. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhadinha depois. E o nosso segundo episódio é sobre adoração, como adorar a Deus na prática, tá? Recheado de dica boa, então não deixe de assistir esse vídeo aqui logo depois de assistir esse, tá bom? Então vamos lá, mas como construir na prática um hábito de leitura bíblica? Como começar a ler a Bíblia? Como ler a Bíblia todos os dias? Bem, para que a gente comece a ler a Bíblia, se a gente é um leitor iniciante, que a gente não tem o hábito da leitura bíblica, se a gente é um novo convertido, todas as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo vão ser sempre dicas personalizadas ou personalizáveis. Por quê? São dicas que vai depender do seu nível, do seu grau de maturidade cristã, adaptável a você, tá bom? Então sempre pense nisso antes de aplicar essas dicas, tá bom? A primeira dica: encontre o seu melhor momento. Eu não sei se você é um jovem, se você estuda, se você não estuda, se você trabalha, se você tem filhos, se você não tem filhos. Como eu disse, vai se adaptar melhor a seu. Qual será o melhor horário para você? Será de manhã quando você acorda? Será à noite? Será na sua hora de almoço? Qual será o horário em que você esteja mais desperto, mais ligado? Há pessoas que são muito diurnas, outras pessoas que são mais noturnas. E todas elas têm o seu momento, seu melhor momento de concentração. A Bíblia não é um livro que a gente deva ler de qualquer maneira, muito menos com sono. Se você é uma pessoa que fica logo sonolenta quando começa a ler, leia a Bíblia no melhor horário para você. No meu caso, eu estou muito mais atenta, muito mais ativa, muito mais concentrada no período da manhã. Então, ler de manhã a Bíblia, para mim, funciona muito bem. Então, leia a Bíblia no seu melhor horário. Segunda dica: tenha um plano de leitura bíblica personalizado. A gente vê muitos planos de leitura por aí e muitos deles não são reais para a pessoa em questão. Isso eu digo porque muitas das vezes a gente quer ler a Bíblia toda em um ano, ou até em 6 meses, ou enfim, quanto tempo seja, mas aquela realidade não é a nossa. E, portanto, como a gente acaba não conseguindo, com a passada uma semana, 2, manter, a gente se frustra e acaba desistindo da leitura bíblica, quando a gente deve de colocar a leitura da palavra de Deus como uma prioridade na nossa vida e fazer um plano de leitura bíblica personalizado, de forma que você possa cumpri-lo. Seja muito ou pouco, o mais importante não é quantos capítulos você lê por dia, mas é aquilo que você consegue entender e reter por dia, da sua dose diária de alimento. A palavra é o alimento espiritual. Assim como o alimento físico, né? A gente tem um limite do que a gente consegue digerir. A palavra de Deus funciona da mesma forma. Nós, consoante somos cristãos mais maduros, nós conseguiremos ler mais e entender mais e por conseguinte, memorizar mais, meditar mais. Quando nós somos cristãos novos convertidos ou novos na fé, nós teremos uma capacidade, nós estamos ainda na fase do leite espiritual, até a gente conseguir comer a comida sólida, a gente conseguir ler mais, entender mais da Bíblia. Vai demorar um tempo, é um processo, mas nós não estamos sozinhos nesse processo. O Espírito Santo está conosco, ele tem todo o prazer e toda a sua principal, tem toda a vontade de nos ajudar a entender a palavra de Deus. Ele está aqui
dentro de nós só para nos guiar em toda a verdade. A gente sabe que a palavra, a Bíblia é a verdade. Então, ele terá todo o prazer de nos ajudar nesse processo. Terceira dica. Muitas pessoas também não sabem por onde começar a ler a Bíblia. Isso é algo muito importante, porque muitas pessoas acabam por, às vezes, só ler aqueles livros bíblicos mais conhecidos, como Salmos, Provérbios, Novo Testamento, Gênesis, e acabam negligenciando a leitura dos outros livros, passando para frente os livros que acham que não é tão aplicáveis aos dias de hoje, o que é um engano e uma mentira, porque toda palavra é útil, toda palavra é proveitosa para o ensino, para a exortação, não é como diz em 1 Timóteo 3,16. A gente precisa ler a Bíblia toda. Agora, lógico, no nosso tempo, no nosso ritmo, mas a gente precisa ler a Bíblia toda. Enquanto cristãos, nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Isso é uma disciplina, como a gente já está vendo nesse vídeo, né? Uma disciplina espiritual que dela vai depender a nossa santificação, o nosso crescimento espiritual, porque nós não podemos amar e adorar a um Deus que a gente não conhece, não é verdade? Então a leitura bíblica diária é uma forma de estar conhecendo a Deus da maneira como Ele quis te revelar, que foi através de um livro, através da palavra de Deus. Então ler a Bíblia no seu ritmo, mais uma vez, no seu tempo, de acordo com você, com o seu grau de maturidade cristã, é algo que você não apenas deve fazer, mas não apenas que você gosta, não apenas algo que você faz todos os dias, mas algo que você precisa fazer, porque ela é o seu alimento. Mas eu posso te indicar duas formas de leitura. A leitura cronológica, que é a ordem pela qual os livros foram escritos. É sempre uma boa você começar pelo livro de Jó. Não foi pelo livro de Gênesis, o primeiro livro escrito, mas foi pelo livro de Jó. E depois começar em Gênesis e ir seguindo a leitura cronológica. Você pode encontrar pela internet, no Google, você coloca aí leitura cronológica e você vai ver vários planos desses. Ou você pode também começar pelo Novo Testamento, ler o Novo Testamento todo, concluindo o Novo Testamento, começar então em Gênesis e seguir até o final para voltar então novamente ao Novo Testamento. Essas duas formas são formas, claro, que você vai adaptar sempre, não é a sua realidade, como eu já falei, mas que podem te ajudar muito. Se você, por exemplo, é um novo convertido, começar a ler os livros do Antigo Testamento, talvez logo no início da Bíblia, talvez não seja o método mais fácil de leitura bíblica para você, e que essa outra forma que eu te indiquei talvez seja mais proveitosa, mais útil, e você vai ficar mais motivado na leitura bíblica do que se você começar logo pelo Antigo Testamento. Mas, como eu disse, toda a Bíblia é para ser lida, necessita de ser lida. O que importa é que você leia a Bíblia inteira, tá bom? Outra coisa, não cair no erro de abrir a Bíblia aleatoriamente. Hoje eu vou ler esse capítulo, amanhã eu vou ler um outro livro. Ela é para ler inteira e do início ao fim. Abrir a Bíblia e ler aleatoriamente nunca é uma boa solução, porque os livros da Bíblia, a Bíblia tem um início, um meio e fim. Ela tem toda uma linha que perpassa pelos livros da Bíblia que unem a Bíblia toda. Então você precisa realmente ler a Bíblia toda. Ler a Bíblia no contexto em que ela foi feita para ser lida. Você não pega num livro, por exemplo, vai começar a ler o livro pela metade, ou pelo meio, ou pelo final. Você lê o livro pelo início, não é? Da sua história. Por isso é que essa é a melhor forma, é você ler pela ordem cronológica em que os livros foram escritos. Caso você seja um novo convertido, você pode também começar no Novo Testamento e depois ir para Gênesis, para o Antigo Testamento. De qualquer forma, eu ainda indico que a leitura cronológica dos livros bíblicos, seguindo a ordem pela qual eles foram escritos, é a melhor, na minha opinião. Tá? Tenha um lugar de anotações, seja um caderninho de anotações, seja mesmo uma Bíblia com espaço para anotações. A minha Bíblia não tem espaço para anotações, não sei se vocês conseguem ver. Então eu costumo fazer assim, eu colo vários post-its, olha, que ficam assim colados pela Bíblia, que vão me ajudando quando eu estou lendo e a colocar ali. Não é um estudo, existe a diferença entre leitura bíblica e estudo bíblico, a gente vai falar mais no próximo episódio dessa série, Disciplinas Espirituais. Nesse aqui, eu estou falando só da leitura mesmo, mas a leitura, por vezes o Espírito Santo coloca no nosso coração algumas coisas enquanto a gente está lendo, ele nos dá algumas que eu gosto de anotar. Então, realmente é algo que eu acho que é muito válido e ajuda até depois a gente a estar meditando sobre um versículo. Muitas das vezes a gente lê a Bíblia e acaba fechando a Bíblia e não para um pouquinho para meditar, para estar ali degustando um pouco da palavra de Deus. E isso é muito importante. A leitura bíblica sem a meditação acaba por ser
Certa vez eu ouvi falar que a leitura, eu ouvi um autor, já não sei quem, falar que muitas das vezes a gente sai frio da leitura bíblica porque a gente não passou pelo fogo da meditação. Então a gente precisa de passar pelo fogo da meditação para se aquecer, para poder entender, para chegar a níveis mais profundos na palavra de conhecimento e de sabedoria que a gente pode obter com a leitura bíblica. Então a gente precisa realmente meditar. E a meditação é o Espírito Santo que vai te auxiliar nesse processo. E às vezes um papel, uma caneta, ou uma Bíblia com espaço, ou um caderninho, enfim, ou post-its pode te ajudar muito. Então tenha um espaço, um lugarzinho para você estar anotando, tá bom? Que vai te ajudar muito a ler e a entender melhor a Bíblia. Eu tenho também um vídeo, onde eu vou deixar aqui nos cards, que eu falo sobre ler, entender e memorizar até a Bíblia, que é algo que é muito interessante para você estar colocando em prática. E vai ter são dicas práticas que eu faço na minha vida e que me ajudam muito na minha leitura bíblica. Crie esse relacionamento pessoal com o texto, sabe? Passe as suas impressões do texto bíblico para um papel, às vezes para um caderninho, para enfim, para o que você tiver, que vai te ajudar muito no entendimento da leitura bíblica, tá bom? Então, próxima dica: escolha a versão da Bíblia, a tradução bíblica que melhor se adapte à sua versão da Bíblia, que melhor se adapte à sua realidade. É isso aí. Por quê, gente? Mais uma vez, vai depender muito do seu nível de maturidade cristã. Existem várias traduções da Bíblia hoje em dia. Temos a Bíblia King James, temos a nova versão transformadora, temos a NVA, a NVT, que é a nova versão transformadora, temos a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, nós temos a Almeida Revista Atualizada, nós temos a NAA, que é a nova Almeida Atualizada, nós temos a Almeida Revista e Corrigida, que é essa aqui que eu tô aqui com ela na mão, essa edição aqui. Então a gente tem tem a NVI, que é a nova versão internacional. Então você precisa ler a Bíblia, escolher a versão que melhor se adapte à sua vida cristã. Se você é um novo convertido, ou se você é jovem, eu vou te indicar uma Bíblia, uma linguagem mais fácil, mais corrente, como a NVT, a NTLH, a NVI. Se você quer realmente uma linguagem bíblica mais próxima daquela linguagem da original do hebraico e do grego, então talvez a Almeida Revista Atualizada será uma boa opção para você. Então, assim, tudo vai depender, ou então uma nova Almeida atualizada. Todas essas versões vão se adaptando à sua realidade, a quem você é como cristão. Tudo isso precisa ser visto na escolha da Bíblia que você vai usar para a sua leitura bíblica. Nesse vídeo aqui eu mostro as minhas Bíblias, eu dou indicação de Bíblia infantil, de Bíblia de estudo para mulher, de Bíblia para adolescente. Então não deixe de dar uma olhadinha, que eu tenho certeza que vai te edificar muito. Outra dica que vai te ajudar muito a ler a Bíblia de forma mais rotineira, como um hábito, e de entender mais a Bíblia, é coloque um áudio da Bíblia, a Bíblia narrada em áudio enquanto você está lendo a Bíblia. Isso mesmo, isso vai te ajudar e te auxiliar muito na leitura bíblica, vai te ajudar a entender muito mais do livro que você está lendo, porque você está usando dois sentidos, a visão e a audição ao mesmo tempo. Se você não tiver essa possibilidade, existe muito no YouTube, até aplicativos da Bíblia falada, então que podem te ajudar. Mas se você não tiver essa possibilidade, você também pode estar lendo em voz alta. Me ajuda muito quando eu começo a ler a Bíblia em voz alta, porque a gente está usando os dois sentidos, como eu tinha falado. Então isso auxilia muito no entendimento da leitura bíblica. Você vai sair da leitura bíblica entendendo muito mais do que se você estiver só lendo na sua mente. Próxima dica: leia o livro que você estiver lendo, seja, por exemplo, o livro de Tiago, o capítulo, pelo menos o capítulo inteiro, porque se você vai ler só um versículo por dia, tudo bem, se você não tiver tempo, leia só um versículo por dia, mas se você tiver tempo, a gente às vezes tem tanto tempo para outras coisas, a gente acaba se distraindo com internet, com Netflix, com rede social, com hobbies ou outras coisas da nossa vida que a gente poderia estar dedicando à leitura bíblica. Então, se você está realmente focado, você quer ler a Bíblia, você quer compreender, você quer se tornar realmente um leitor da palavra do Senhor, comece a priorizar o seu tempo com a palavra de Deus todos os dias. Reserve um horário para você estar lendo a sua Bíblia e faça essa leitura bíblica. E seja fiel nesse tempo que você escolheu, seja o seu devocional, como você queira chamar a sua leitura devocional, seja fiel no pouco. Comece com pouco. Se você estabeleceu aquele número X de capítulos, 1, 2, 3, sejam quantos forem, seja fiel nesse pouco, tá bom? É muito importante que você tenha essa responsabilidade de buscar
o alimento espiritual todos os dias. Claro que se você não puder um dia, tudo bem. Mas se você não puder um dia, dois, volte depois no terceiro, no quarto e retome. E seja fiel naquilo que você estabeleceu, no seu tempo diário com a palavra do Senhor. Porque isso vai edificar muito a tua vida cristã, a tua vida espiritual. Tá? Leia o texto bíblico mais do que uma vez. Muitas das vezes a gente pega e acha que basta ler uma vez um texto, por exemplo, um capítulo, para compreendê-lo. Mas muitas das vezes a compreensão mais profunda vem quando a gente passa mais tempo. A gente aprende muito através da repetição. Às vezes coisas saltam aos nossos olhos através da repetição, através... Eu já li várias vezes o mesmo texto, depois de ler 10, 15 vezes ele, eu consegui retirar dele pequenos detalhes que eu não tinha reparado na primeira leitura. Então, leia muitas vezes um texto para compreendê-lo. Se você puder, leia pelo menos 2 a 3 vezes cada capítulo, cada texto bíblico. Isso vai te ajudar muito a entender mais profundamente e a pegar detalhes que uma primeira leitura não nos permite pegar, tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa seu joinha, deixa aqui embaixo a tua sugestão de tema, que eu vou gostar muito de poder trazer esses vídeos para vocês. E eu espero que você goste, que você subscreva o canal e você assista os outros vídeos da série Disciplinas Espirituais da Vida Cristã. E a gente se vê no próximo vídeo aqui desse canal.